Como um bom casamento pode abençoar toda a família? Quais são as principais atitudes que um casal deveria ter para o bem da sua casa, para o bem dos seus filhos, para o bem daqueles que eles amam? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Matheus Macedo. E eu sou Tatiana Macedo. E a gente está aqui para mais um Zoe Talk, mais um podcast no qual a gente fala sobre casamento, criação de filhos, educação, tudo sob a perspectiva cristã. E hoje estamos aqui com dois convidados super especiais, são amigos nossos, né? Gabriel e Andressa. Vou apresentá-los assim brevemente e vou deixar para eles se apresentarem, né? Gabriel é um amigo já meu de longo tempo, né? Andressa virou por consequência, né? Como um casal que a gente ama. E a gente está recebendo eles aqui, né? Eles estão à frente da Ecoprime, uma escola aqui também na cidade. E tem vários filhos para a glória de Deus, não é isso? E estão aí vivendo também esse casamento, vivendo em família também para a glória do nome do Senhor. Então eu vou deixar eles se apresentarem um pouco. Sejam muito bem-vindos, gente. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso aqui, Matheus. Matheusão é um pastor querido e amigo. E, assim, pra gente é um privilégio mesmo estar conversando sobre família, educação de filhos, sobre educação, né? De uma forma bíblica, uma cosmovisão cristã. Como você disse aí, a gente está à frente da Ecoprime, né? Que é uma escola cristã e bilíngue aqui na região metropolitana do Recife. Então, eu acho que casa muito essa missão da gente, da Zoe Christian School, da Ecoprime International Christian School, né? Tá muito casadinha porque a gente tá nesse mesmo barco, né? Nesse mesmo mar, navegando para a glória de Deus e podendo formar filhos para a glória de Deus, né? Academicamente competentes e ao mesmo tempo, né, líderes com cosmovisão cristã, bíblica e com os valores, não apenas valores enraizados, né, mas com a devoção clara, né? Filhos do reino, né? Filhos da aliança, do pacto para a glória de Cristo. E a Andressa é a fundadora disso tudo aí da Ecoprime, né, minha esposa. Quantos anos já a Ecoprime? Tem 11 anos. 11 né? anos. E é um prazer ver escolas surgindo com essa mesma missão, né? Com esse mesmo olhar para a família, para a educação, para as crianças, né? Ensinando as crianças a verdade, né? Porque a gente sabe que qualquer coisa que fuja daquilo que Deus nos apresenta em sua palavra, né, foge daquilo que é verdade. Então, a educação verdadeira, a gente estava até falando esses dias, né, sobre Nelson Mandela, que diz aquela frase bem célebre, que é a educação transforma o mundo, né? Uhum. E eu entendo que a educação, ela não transforma o mundo, mas a educação cristã, sim, ela tem esse potencial de transformar o mundo, né? Porque o único agente, de fato, transformador é o Evangelho de Cristo, né? Que é transmitido a partir de uma educação cristã. Então, é muito bom. Amém. Queria parabenizar vocês e, assim, nosso coração se enche de alegria por estar vendo, né, Deus levantando outras pessoas com essa mesma visão e com essa mesma missão para abençoar famílias. Amém, amém. É um prazer também, uma missão que a gente aceitou de Deus para entrar nessa luta junto com vocês também, né? Mas eu queria até saber também um pouquinho mais de vocês, se vocês falassem da família, né? Para o pessoal conhecer, quem não conhece, conhecer um pouco mais de vocês. Conta aí quantos filhos vocês têm, qual o nome deles. Vai lá, amor. Bora lá. Nós temos 5 filhos. Diego, de 14. Cauã, de 12. Aimee, que está fazendo 9. Setembro, agora dia 14. Agora, dia 14. É difícil até decorar nessas idades, né? A gente... Natan tem 8 meses. E a gente tem Eva, né? E a gente sempre contabiliza a Eva, que Deus a levou quando ela tinha, né? Estava no 6º mês de gestação. Então, né, somos em 7. Tava formada, né? Mas Deus levou, chamou para si. Decidiu, né, que através de um DPP, um descolamento de placenta, a Andressa tivesse a perda e precisou fazer uma cesárea mesmo, enfim, para retirar a Eva. Então, nós somos pais de 5, porque a nossa expectativa fica um pouco emocionada, né, amor? Mas nossa expectativa é vê-la, né, na glória. Então, Amém. Nós somos pais de 5 e, se Deus quiser, chegando mais 2 adotivos aí. A gente Amém. vai falar um pouquinho sobre isso ainda. Amém, amém. Coisa boa. A gente vai falar sobre casamento, impacto na família, então a gente vai tocar um pouquinho sobre esse assunto, com certeza. Amém, amém. Vamos orar antes da gente entrar aí nos temas. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, antes de tudo, pelo privilégio que nós temos de sermos filhos do Senhor, Pai. Tua graça nos alcançou,
a Tua presença real em nós, pela pessoa do Espírito Santo. O Senhor nos deu a Tua palavra como guia e luz para os nossos passos. E o Senhor ainda nos dá o privilégio, Pai, da gente se envolver na Tua missão, de servir e amar outras pessoas, discipular e guiar pessoas, Pai, nos Teus caminhos, que começa pela nossa própria casa, os nossos filhos, aqueles que o Senhor coloca em nossas vidas. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá como filhos do Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem nos guiado em cada escolha, em cada caminho, e o Senhor tem permitido que essa missão também seja vivenciada, Pai, através da escola, da educação. O Senhor nos dá esse privilégio, tem dado esse privilégio a Gabriel e a Andressa também, Pai, que o Senhor os abençoe. É a oração que desde já a gente faz por ele. Continue os abençoando, fortalecendo as suas mãos e especialmente fortalecendo também o casamento deles, Pai, que é inclusive o tema da nossa conversa hoje. Nos guia em cada conversa, nos guia em cada palavra, que tudo glorifique o Teu nome e abençoe as pessoas que vão acompanhar esse podcast, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Vamos para as perguntas. Eu queria começar perguntando assim, de uma maneira mais genérica, mas para a gente poder ter terreno aí para conversar, né? Como é que um casamento, né? Um casamento cristão, bíblico, um bom casamento, mesmo com as lutas que toda relação tem, mas um casamento que está aos pés do Senhor, ele pode abençoar não só aos cônjuges, né, o casal, mas extrapolar e abençoar a família. E eu vou deixar até acrescentar aqui, a gente pode chegar até além, mas vamos começar pela família. Certo. Mas já para vocês ficarem em mente, abençoar até a sociedade, abençoar o mundo, né? O que é que vocês diriam pra gente? Como é que a gente pode começar essa conversa? Bom, se a gente for pensar, né, que Deus instituiu a família por meio do casamento, que ele fez isso lá no princípio, né, em Gênesis, se a gente voltar lá pro início, a gente vai entender que o casamento é como se fosse uma árvore, né? E os filhos são os frutos. Então, o que vem primeiro é a árvore. Deus não criou necessariamente, inicialmente, o ovo para depois vir a galinha, né? Para quem tem dúvida sobre o ovo e galinha, Deus criou a galinha, depois veio o ovo, né? Primeiro ele criou a célula sobre a qual, né, a semente viria. Então, o casamento é essa célula, né? Esse alicerce. Então, ele nunca pode ser colocado depois dos filhos. É um engano da nossa sociedade, talvez uma sutileza de Satanás, dizer que filhos são para sempre, casamento não. Pelo contrário, filhos não são para sempre no que tange a sua formação e criação. Então, seus filhos um dia vão sair de casa. O seu cônjuge vai ficar. Esse é o ideal de Deus. Esse é o planejamento de Deus. Por isso que ele diz, né, o homem sairá da sua casa, deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e se tornará com ela uma só carne. O deixar é essa ideia também, essa independência dos pais, né? Não é a ideia de desonrar, não é a ideia de abandono, né? Mas é a ideia de agora eu tenho um outro núcleo familiar, agora eu tenho uma outra responsabilidade mais prioritária, né? Então, eu creio que quando você foca no casamento, você está focando na sua família. Se você quer amar os seus filhos, você precisa amar o seu cônjuge. Perfeito. Acho que esse é o primeiro princípio. Amém. Perfeito. E isso é muito importante, porque é muito recorrente, inclusive dentro da própria igreja, né, muitas pessoas olharem para os seus filhos e dizerem, primeiro vem os meus filhos. Né? Os filhos, normalmente, eles acabam virando a prioridade do casal no que diz respeito ao sentimento, no que diz respeito ao amor. Né? E às vezes parece até feio você dizer que os seus filhos não devem estar em primeiro lugar no seu coração. É um contrassenso, né? Exatamente. Mas é bíblico, né? Como o Gabriel disse. E a gente ama os nossos filhos quando a gente obedece à palavra de Deus. Né? A gente tem mania de querer pegar o nosso julgamento, o nosso senso de justiça, o nosso entendimento e querer pegar a Bíblia e adaptar aquilo que a gente acha que é certo e que é legal. Né? Quando deve ser exatamente ao contrário. A gente deve olhar para a palavra e a gente deve pegar ela e encaixar naquilo ali que o que eu tô pensando em encaixar nas verdades bíblicas. A Bíblia, ela é o nosso norte. E a gente vê na Bíblia, como o Gabriel citou, né, em relação a esse texto, a prioridade no casamento. E hoje, com tantos divórcios e separações, as crianças elas se sentem muito amedrontadas e inseguras, porque você sempre vai ter algum coleguinha na sua sala que já se separou. Então você fica pensando, eles ficam pensando, né, poxa, será que vai ser minha vez? Será que meu pai vai separar? Às vezes por uma menor briga,
né, já gera essa ansiedade e esse sentimento. Então, eles têm essa visão em casa do quanto o meu pai ama a minha mãe, do quanto a minha mãe ama o meu pai, né, do quanto eles vivem bem juntos, o quanto eles se amam, né, e saber que não há ninguém à frente da minha mãe para o meu pai, né? E vice-versa, eu acho que traz esse conforto, essa tranquilidade, essa segurança que os nossos filhos precisam, né? Em relação ao casamento dos meus pais, em relação à minha família, à estabilidade da minha família, da minha casa. Isso que a Andressa falou sobre a maneira como a Bíblia, né, ela precisa ser essa moldura, né, esse fundamento, né? A gente lembra até de Romanos, né? Capítulo 12, né? Não se amoldem ao padrão do mundo, mas renovem-se pela transformação da mente, né? Talvez esse seja... Tem várias temáticas, né, que a gente vê essas aplicações. Mas uma delas é essa percepção sobre o casamento. De fato, o casamento, sendo visto sob a ótica humana, cultural e contextual, a gente vai abordar e criar expectativas de várias maneiras que não são as maneiras como o Senhor imaginou, né? Então, eu acho que realmente esse é um ponto que já é chave na nossa conversa, é a gente extrair esse fundamento de que a palavra de Deus, ela precisa ser autoridade no nosso lar, porque se ela não for o lar, não for essa autoridade no lar, a gente nem vai conseguir dar esse primeiro passo para ter atitudes e ações que vão abençoar a minha casa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental e realmente, eu acho que do que vocês já começaram a dizer aqui, a gente já tira também essa lição de que priorizar os filhos à frente do cônjuge, do marido, da esposa, na verdade é prejudicá-los. Na verdade é achar que está fazendo algo bom, mas no final está fazendo algo ruim, né? Acho que essa é a impressão. O que eu ia dizer é que é como vocês falaram, né? Muitas vezes essas coisas acontecem nas sutilezas, né? Às vezes a gente pode até, como um casal cristão, não dizer isso, né? Não dizer, não, porque eu amo mais o meu filho do que o meu marido não é tão importante. Pode ser que a gente nem fale, né, com essas palavras, mas muitas vezes, por conta realmente da influência, eu acho, desse mundo, a gente acaba correndo o risco de agir, as nossas atitudes representarem isso no dia a dia. Infelizmente, a gente vê que isso é cada vez mais comum, né, nessa forma de família tão instável que a gente tem visto em nossa sociedade, e isso vai se passando de geração em geração, justamente por conta desse aprendizado, né? Então, assim, isso afeta os filhos, afeta a forma como eles vão aprender sobre o que é o amor, né? Qual é o valor do amor, qual é o quão forte significa, né, esse amor, o quão instável ou não, e a gente vai ensinando isso para eles de acordo com essas sutilezas do que a gente vive, né? É verdade, Tati. Então, assim, se a gente não tiver um direcionamento de perguntar a Deus, né, na palavra, o que é que Ele quer das nossas vidas, a gente vai cometer esses enganos. Essas tentativas, até fraudulentas, né, enganosas do nosso próprio coração, de dizer assim, eu estou fazendo bem para meu filho. Quando eu me comporto dessa forma, quando eu ajo dessa forma, porque eu penso assim, então a gente só age de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, quando eu ajo dessa forma, eu estou abençoando a vida do meu filho. E não está. Então, não está porque você está fora do padrão de Deus. E não existe felicidade longe do padrão de Deus. Ontem o meu filho mais velho, né, que é na verdade meu enteado, só para a gente explicar um pouquinho a estrutura familiar, são 3 enteados, no meu caso, né, e 2 filhos, que é Eva e Natan. Então, Diego, de 14, teve alguém que deve ter olhado assim, 14 anos, Gabriel. Mas Diego de 14, Cauã de 12 e Aimee de quase 9 são meus enteados, né, queridos, mas são filhos na fé. Então a gente, no culto familiar, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas atitudes que você, enquanto pai ou enquanto casal, deve tomar diante do seu ambiente familiar, mas a gente faz o culto doméstico lá em casa, né, esse ambiente de adoração, de louvor, de meditação na palavra e de oração. E ontem o mais velho da gente, né, Diego, falou assim, Gabriel, eu sei que você já me respondeu isso, mas não está muito claro para mim. Tem como uma pessoa ser feliz sem ser cristã? Eu sei que a resposta é não, mas eu não queria entender o porquê. E aí eu expliquei para ele. É interessante, porque a palavra de Deus diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Em Hebreus capítulo 1, versículo 9, citando um salmo, o escritor aos Hebreus vai dizer que porque Jesus obedeceu e perseguiu a justiça,
ele foi ungido com óleo de alegria. Então toda alegria é revestida sobre aquele que obedece. Felicidade é uma equação que você deve guardar aí no coração. Felicidade é igual a obediência a Deus, obediência aos mandamentos. Quando você sai desse padrão de obediência, você está fugindo da felicidade. Então, por mais que hoje em dia haja uma corrida desenfreada pela felicidade, aqueles que buscam a felicidade pela felicidade nunca vão encontrar. Mas aqueles que buscam a Deus encontram a felicidade. Mergulhem numa cachoeira de graça. Aqueles que, usando uma referência de Jeremias, né? Aqueles que não conhecem a fonte de águas vivas, aqueles que viram as costas para as fontes de águas vivas, começam a cavar cisternas, né? Que são poços de águas. E a palavra de Deus diz que são cisternas rotas, né? Ou seja, com água barrenta. E eu estava dizendo ontem para Diego nessa explicação, né? Existem pessoas que parecem felizes longe de Deus, parecem felizes. E elas até conseguem se enganar por muito tempo. Todo homem tem um vazio no coração, né? Você já deve ter ouvido isso, do tamanho de Deus. Mas o que é interessante é que existem pessoas que parecem ser especialistas em cavar poços. Então eu falei que são conversando com eles, né? São os cavadores de poços. Quando a água está terminando naquela fonte de alegria, que não é uma fonte verdadeira, ela consegue cavar outro poço. Talvez seja mais feliz a pessoa que não é especialista em cavar poços. Porque ela vai chegar na profundidade daquele poço, ela não vai encontrar água e ela vai dizer assim, está faltando alguma coisa. E eu preciso olhar para a fonte de água viva. Mas aquele que é especialista em cavar poços, ele fica cavando poços e poços. E esses poços são, provavelmente, mulheres, relacionamentos, às vezes a idolatria dos próprios filhos, né? Tem pessoas que cavam poços em relação à própria família. São protecionistas, mas estão cavando poços. Não estão encontrando a felicidade em Deus. Então a família só tem a razão de ser porque a glorifica a Deus. O fim da nossa vida é a glória de Deus. O objetivo da nossa vida é glorificar Cristo. E a gente só alcança a máxima expressão disso quando a gente imita Jesus. E imitar Jesus significa caminhar em obediência. Então, para mim, fica muito claro de que eu não vou conseguir abençoar minha família se eu não buscar o conhecimento, a renovação da minha mente, da mente de Cristo em mim, se eu não buscar o conhecimento necessário para atingir isso. E sem conhecimento eu não tenho poder nenhum. Não que conhecimento seja poder, mas conhecimento é um poder em potencial. Se eu não tiver conhecimento, eu não vou conseguir agir na direção das coisas certas. E eu vou começar a me atropelar. Quantos pais, né? E a Zoe vai ter contato com muitos pais, se Deus permitir. A Comprime tem contato com muitos pais. E quantos pais chegam realmente perdidos nesse aspecto? Né? Perdidos no aspecto de não saber o que fazer pelos filhos. Porque parecem esquecer a fonte de águas vivas. E essa fonte de águas vivas, estou me referindo à palavra. No Salmo 37 vai dizer que nós precisamos nos alimentar da palavra. Nos alimentar. Preencher a nossa mente, né? Acho que Spurgeon falou sobre John Bunyan, que é o autor de O Peregrino, que se ele fosse furado em qualquer parte do corpo dele, encontraria a palavra de Deus. Se você perfurar John Bunyan em qualquer lugar do seu corpo, você vai encontrar a palavra. Então, eu acho que é esse tipo de testemunho que a gente tem que ter. Não por mera letra, né? Alguém que está buscando o zelo excessivo da lei, ou etc., mas alguém que está buscando de forma entusiasmada e desesperada o conhecimento de Deus na palavra. Amém. Perfeito. E eu estava pensando, estava falando essa questão da felicidade, busca pela felicidade, né? Que é algo tão divulgado e declarado nos dias de hoje, né? Nas mídias e os filmes, todas as pessoas estão buscando felicidade, né? E é uma sensação vazia de felicidade. E você trazendo isso para o casamento é o que tem gerado muitos enganos, né? Já vi assim, algumas pessoas, não, porque é muito comum, né? As pessoas dizendo assim, mas é porque eu não estou mais feliz no meu casamento. Isso. Não, mas é porque eu não amo mais aquela pessoa. Então, você... isso dá uma agonia no coração. Você tira o olho... Assim. E é isso, né? Você tira o olho das escrituras. Você às vezes, você falha porque você não olha para a Bíblia, você não entende o que é que tem escrito lá. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Né? O casamento não é algo que vai variar o tempo, né, dele de acordo com o meu sentimento, de acordo com o meu humor, de acordo com o meu próprio ego, né? O casamento, ele é para sempre. Eu acho que esse é um ponto assim básico quando a gente fala de casamento e o impacto na família, no mundo, né? A família é a base da sociedade, é a base da igreja, é aquilo que Deus planejou como seu plano perfeito para a vida do homem. Então, se não se entende, se a gente não entende o plano de Deus na Bíblia dessa união ser perene, de fato, fazer valer as nossas palavras no altar e até que a morte nos separe, né? Porque é só bonitinho para falar lá no altar, mas depois do primeiro problema, o pessoal, né, vai lá e se separa. Então, esse alicerce da permanência é muito importante. É muito importante, né? Porque
diz respeito à obediência a Deus. Diz respeito à obediência a Deus e isso é colher felicidade. É óbvio que, né, Deus não se agrada do divórcio, mas ele estabeleceu algumas exceções, né? Exceções que dizem respeito à morte do cônjuge. A viuvez é uma possibilidade para você contrair um novo casamento. E é interessante porque os dois outros requisitos, né, os dois outros padrões de exceção que Deus estabeleceu para o divórcio diziam respeito à viuvez. Né, que, por exemplo, o adultério consistente era viuvez. No tempo bíblico, teocrático, né, em que Deus estabelecia a lei civil, e não apenas moral, mas civil do povo de Deus, o adultério era punido com morte. Então você traiu o bichinho, vai morrer. Tem até um meme, né, que rola por aí, que a galera diz assim: oh Deus, eu tô orando pelo meu marido, isso na rede social tá rolando muito no Instagram, e Senhor, eu quero te pedir tanto, Deus, pela vida do meu cônjuge. Se ele me trair, Senhor Deus, leva ele, Pai. O cara fala assim: se ele me trair, Pai, leva ele, mata na hora, Senhor. O cara fala assim: é isso, porque o adultério, a gente até ri, mas o adultério era causa de morte, né? E de fato, né, o adultério consistente, não arrependido, gera, né, o divórcio, que é uma ruptura que não traz benefício para a família, não traz benefício para ambas as partes, né, do casamento, não traz benefício para os filhos. Mas o que o André estava falando sobre a permanência, não tem como permanecer com alguém que morreu, mas a permanência com alguém que está vivo, isso precisa ser falado nos dias de hoje. O casamento, ele é algo tão sério, né, que é uma das ilustrações públicas do Evangelho, né? Sim, verdade. Porque a gente vê a relação entre o homem e a mulher como uma ilustração viva do que Cristo fez pela igreja, do que Cristo é para a igreja. Então, de algum modo, é até um testemunho público, né, do que eu creio como cristão, do que eu vivo como um cristão, né? Então, é realmente uma coisa que tem um impacto espiritual, né? Existe um peso espiritual, uma importância espiritual muito grande, né? Então, de algum modo, também a gente até entende, assim, trazendo para a família, né, como a gente está falando, e para os filhos, que essa vivência do casamento, esse testemunho e essa maneira de se vivenciar é também um testemunho, né, do que é Cristo e a igreja para os meus filhos. Meus filhos podem, de repente, só entender a mensagem, a boa notícia do Evangelho, talvez, isso varia muito, mas, sei lá, de repente, com 6 anos eu consigo sentar e explicar para ele, olha, o que Cristo fez, né, a morte na cruz do Calvário, a ressurreição. Mas desde 1, 2, 3 anos ele já consegue olhar para nós e, de algum modo, ver, né, aquilo que a Bíblia coloca como uma expressão de Cristo e a igreja. Então, isso é muito sério, né? É uma coisa que eu estava até refletindo ultimamente, como o casamento ele tem tomado muito mais essa conotação romântica, né, do que nos significados de fato da sua própria existência, daquilo em cima do que Deus criou para ser, né? Então, o momento que a gente está casando de fato, um casal tá ali começando a assumir aquele compromisso, é muito mais do que um compromisso só um com o outro. É isso também, mas é um compromisso com o testemunho da glória de Deus nesse mundo, né? E aí muitas vezes se coloca somente esse compromisso bonitinho, lindo entre aquelas duas pessoas, enquanto e é só isso, né? Hoje em dia sim, enquanto houver felicidade. E aí quando você entende que na verdade é esse compromisso com a glória de Deus, você entende que aquela união, ela precisa refletir isso, né? Vai precisar refletir isso, e é um testemunho de Deus para a sociedade, né? Então você vê muito mais a seriedade do que é, né? Então, eu estava pensando, né, em relação a essa questão da felicidade, da permanência, a questão do amor, né, e tentando conectar aí as três coisas. A gente falou aqui da permanência, né, do casamento até o fim, mas aí alguém vai dizer assim: como assim, Andressa? Mas eu não amo mais, e como é que eu vou permanecer? Né? E existe um engano muito grande em relação a isso, porque o amor, as pessoas olham o amor como um amor romântico, né? Aquele amor dos filmes, que você olha assim, é tomado imediatamente por aquele sentimento avassalador. Mas quando você olha para a Bíblia, você entende que Deus, ele nos ensina que o amor é uma decisão. Tanto é que os versículos que tratam sobre amor são imperativos, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, é um mandado, é algo que o Senhor nos manda fazer. Ordenança, né? Uma ordenança, exatamente. Então, é uma decisão, e isso, quando você entende isso, muda tudo. Né? Porque o amor
ao nosso cônjuge não é um amor que flui naturalmente como o amor dos filhos, né? Que às vezes eles são mal criados, fazem birra com a gente e tal, né? A gente às vezes fica ali, se estressa, mas o amor continua ali, inabalável, né? Pelos nossos filhos. Mas quando o nosso cônjuge faz alguma coisa, a gente já fica meio mordida, já fica olhando meio troncho. Então é bem isso mesmo. Então, entender que é uma decisão vai me fazer lutar contra o meu pecado, né? De olhar para mim mesmo, de olhar para o meu próprio ego e pedir ajuda a Deus, né, para que eu possa amar o meu cônjuge incondicionalmente, porque aí você trouxe a questão do evangelho, né? E é exatamente isso. O que é que eu fiz para merecer o amor de Cristo, meu noivo, né? Fiz absolutamente nada, ao contrário, né? Sou totalmente pecadora, totalmente imerecedora de qualquer coisa, mas ele me amou e a gente, lá em João, 1 João, acho, né, diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro e ele nos ensina a amar esse amor incondicional. Então não importa, né, as atitudes do meu cônjuge para comigo, mas eu preciso decidir amá-lo todos os dias. Né? Então vamos lá, gente. A gente conversou já, acho que princípios fundamentais, valores centrais, né, nessa perspectiva do casamento, sobre a importância da palavra de Deus, da autoridade bíblica, sobre como o casamento, de algum modo, proclama o evangelho, né, uma ilustração viva, e também sobre até esse conceito de amor. Mas as pessoas que estão nos assistindo, elas talvez cheguem a algumas perguntas. Mas e assim, na prática, quando eu vou vivenciar essa vida em comum, né? Quando eu acordo, quando eu vou deitar, quando eu tenho essas experiências da convivência no dia a dia, né? Nas práticas e nos hábitos do lar, quais são atitudes, né, que um casal ele pode ter ou precisa desenvolver para abençoar a família, para abençoar o mundo, né? O que é que vocês podem compartilhar com a gente? Top. Mateus, a gente sempre entende, né, que a primeira atitude é essa busca pelo conhecimento de quem Deus é. Então, isso já é uma atitude. Eu acho que o conhecimento de Deus, né, sobre quem Deus é, sobre quem Ele diz que eu sou, sobre qual é o meu papel no casamento, né, e como eu devo conduzir o meu casamento e família para a glória dele, eu acho que é a primeira atitude, que diz respeito a colocar Deus no centro. Né? Então, a gente está pensando em atitudes que um casal casado vai tomar para abençoar a sua família, e você disse, né, isso vai expandir obviamente para a sociedade. Então acho que a primeira atitude é colocar Deus no centro da vida matrimonial. Até porque não existe como a gente obedecer sem conhecer as regras. Sim. Né? Então acho que vai muito disso, né, amor? E aí eu acho que isso incluiria, por exemplo, a vida devocional do casal, né, a questão do culto doméstico, de você estar ali, né, aprendendo e conhecendo, e o entendimento, você falou dos papéis, trazia aqui, frisar a importância da liderança masculina em casa, né? Eu tava brincando aqui agora há pouco, tudo isso foi ele que me ensinou, né? E a gente, e eu de fato não sabia de muito do que eu sei hoje, né? Antes de nos casarmos, e, né, Gabriel, ele é meu pastor, ele é meu líder, então ele me instrui, o homem, ele dá essa conotação do lar, né? Ele cria, ele faz com que haja harmonia no lar, porque a partir do momento que eu estou desalinhada em relação a alguma coisa na palavra, ele me chama para perto, ele me ensina, ele ajusta, ele trata meu coração, e aqui ele passa a fazer esse alinhamento, né? E faz parte também do papel do homem fazer a instrução da casa, né? Da vida espiritual dos filhos e da esposa. Isso não é que a esposa não possa participar ativamente, né? Eu sempre digo que não é sobre protagonismo ou coadjuvante, é sobre ambos terem uma missão, né? A missão de formar o caráter de Cristo no coração dos filhos e em si mesmo, no seu próprio coração. E um papel, né, amor? Um papel a desempenhar. Então, papéis distintos, né? Se esses papéis são distintos, eles ao mesmo tempo são complementares naquilo que glorifica a Deus. Então, a esposa obviamente pode, né, conduzir o culto doméstico, muitas vezes na ausência do marido, mas o ideal é que o marido, né, se prepare. Mas, Gabriel, minha esposa, ela fez seminário, minha esposa, ela teve uma fome, uma sede muito grande por Deus, e ela estudou muito, né, antes de eu me converter até. Nada impede de você aprender com sua esposa, mas ao mesmo tempo você buscar de forma intensa, não para competitividade ou algo do tipo, mas de forma intensa, né, o conhecimento de quem Deus é, para que você possa instruir. Não é sobre competência na instrução. Embora, eu sempre penso assim, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, fazer discípulos. Essa instrução está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Em fazer discípulos, os primeiros discípulos são os da nossa casa. Quando Deus deu essa ordem, né, ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, essa ordem é uma ordem imperativa e presente. Ela não é uma ordem
no passado ou num futuro. Quando você se converter, então você vai passar 6 meses estudando para depois pregar o evangelho. É no presente. Né? Então, assim, eu me converti, eu aprendi sobre o Senhor, e aquele pouco que eu aprendi eu vou ensinar e vou compartilhar. Só que existem aqueles cristãos, né, que se conformam com essa atitude mera, e medíocre, digamos assim, e não avançam no conhecimento. Então, eu vou pregar com aquilo que eu tenho hoje. Mas todos os dias eu preciso avançar. Então, é como se eu pregasse de acordo com o meu potencial presente. Só que todos os dias eu preciso crescer o meu potencial. Isso. E crescer o meu potencial de respeito a estudar. Então, se você é um marido que a sua esposa sabe mais de Bíblia do que você, não é sobre competência, é sobre papel. O papel da educação cristã, na educação, entenda, o discipulado dos seus filhos é seu, enquanto homem. Não é que ela não possa ajudar, apoiar, né? Não é que ela não possa estar junto, inclusive ela deve estar junto, né? E pode acrescentar e sempre trazer alguma coisa nova, mas é um papel seu. Agora, todos os dias você vai crescer nesse papel, isso é que Deus, de alguma forma, te capacita e espera. Isso. Então, para crescer nesse papel, você tem que investir tempo. Só foi para detalhar esse aspecto, porque para não soar que se o meu marido não faz, meu filho não vai ter culto doméstico. Né? De alguma forma, a gente, infelizmente, vive numa sociedade em que muitos homens se omitem do seu papel. Isso. Então, de alguma forma, as mulheres vão tomando esse papel, né, no lar e, de alguma forma, se faz necessário, né, nesse ambiente de escassez desse homem, né, que não assumiu um papel bíblico, o homem bíblico, a mulher vai ter que fazer o culto doméstico com os filhos. Né? Então, ela também é corresponsável, ela também vai ser cobrada por Deus. Certamente, Deus vai cobrar, especialmente do marido. Sim. Como ele cobrou de Adão. Né? A dívida do pecado foi de Adão. A Eva foi enganada pela serpente, mas foi Adão que foi chamado por Deus. Isso. Inclusive, antes da queda, Deus chamava Adão e vinham os dois, né? Porque era um só nome. Então, depois da queda, que Adão deu o nome de Eva para sua esposa, crendo na promessa que Deus tinha feito de que dela viria, né, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Cristo Jesus. Né? Porque ela é a mãe de todos, seres viventes. Então, como mãe de todos, eu creio que ela vai ser a mãe do Messias, né? De forma indireta, ela vai ser a mãe do Messias. Então, Adão deu o nome de Eva só ali. Então, nesse aspecto, né, a gente vai falar sobre uma vida devocional coletiva na família, que é, sobretudo, a responsabilidade do marido, né, fazer o culto doméstico, mas, ao mesmo tempo, você, enquanto marido, precisa ter a sua vida íntima com Deus. A sua devocional precisa ser individual também. Marido e esposa, né? E a sua esposa vai precisar ter a vida devocional dela íntima com Deus. Se engana quem pensa assim, nós fazemos o culto doméstico. Meu marido vai ter um momento do dia que vai fazer uma instrução bíblica aqui pra gente, e isso já me alimentou. Não. Você tem que ter o seu momento de instrução bíblica, você e Deus. O seu momento de oração, você e Deus. O seu momento de buscar a presença e a palavra de Deus, né, individualmente. E aí eu acredito que não dá para você avançar no relacionamento se você não investir tempo. Então eu vejo muitas pessoas dedicando tanto tempo para outras atividades menos prioritárias e não dedicando tempo para aquilo que é o mais prioritário. Aquilo que tangencia qualquer outra área da sua vida. Porque se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus vertical, você não vai se relacionar horizontalmente com outros seres humanos e pares, né, da forma adequada. Então, faz sentido você ter uma vida devocional viva e íntima e diária, individual. Enquanto marido, me permita, sacerdote do lar, você deve, não é cobrar, mas é encorajar. E talvez sondar o coração da sua esposa. Meu amor, você fez devocional hoje? Vamos estabelecer um horário, porque eu estou vendo que de repente você está, né, tá vindo de alguns dias que você não está fazendo. Eu também preciso corrigir isso em mim, porque você não é perfeito. Não é porque você vai sondar o coração dela ou instruir, você também vai talvez se colocar ali numa situação de dor nesse aspecto, porque você também vai falhar. Então você vai dizer, eu também estou precisando me organizar. Vamos fazer de manhã quando a gente acorda. Vamos acordar meia hora mais cedo, vamos acordar 1 hora mais cedo. Vamos fazer isso. Você faz o seu aqui na cama, eu faço o meu, de repente você vai para um bom local. Então você vai pastorear. E também entre os filhos, né? Eu lembro que a Aimee, antes de ser alfabetizada, ela já fazia devocional dela, né? Então a gente colocava a Bíblia em áudio para ela. Hoje em dia tem esses recursos, né, nos aplicativos. E ela vinha com dúvidas. Isso é interessante. Você não pode menosprezar a capacidade do seu filho de absorver, de aprender. Ele fica na frente de uma tela 2 horas aprendendo e ele reproduz o que o filme faz de uma forma muito rápida. Porque ele não vai reproduzir aquilo que ele está aprendendo. Se ele entender que é sério, que é a palavra do Deus vivo ali, sendo emanada no coração e no ouvido dela. E que aquilo é alimento. Né? Então, assim, todos os nossos filhos fazem o seu momento devocional de 1 hora. Lá em casa a gente entende que o mínimo ideal é 1 hora. Vai ter dia que vai ser um pouco menos? Vai ter dia que vai ser um pouco menos. Vai ter dia que pode ser um pouco mais, mas o mínimo ideal, na nossa concepção, né, na minha concepção, é 1 hora dedicada. Gabriel, mas a minha vida é um culto a Deus. É verdade. Eu passo o dia orando. É verdade. Mas tem um momento específico que você vai meditar na palavra. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que não
anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se de alguma forma eu faço culto doméstico lá em casa à noite, de repente de manhã ou de tarde, na agenda dos meninos, né? No caso, nossos filhos, eles acordam para ir para a escola. Quando chegam da escola para almoçar, e tem dia que tem integral, né? São 2 dias na semana que eles têm integral lá, passam a tarde na escola, mas nos 3 dias que ele não tem integral, chegou da escola, almoçou com a gente, né? Eles vão fazer devocional, antes do treino. Então é 1 hora certinho antes do treino, antes deles irem para o treino. Um ir para o balé, os outros irem para o futebol. No dia do integral, chegou em casa, rápido, antes de jantar, devocional. Tomou um banho, devocional. E aí depois a gente janta, depois a gente faz o culto doméstico. Então você tem que orquestrar na agenda da sua família e pensar junto com o seu filho. Meu amor, qual é o melhor horário? E a gente vai fazer junto. Você fez devocional hoje? Por que não fez? Vai fazer naquela hora. E isso vai ser importante, né? Para os meninos já é um hábito tão interessante, depois de algum tempo, que eles mesmos já fazem, para eles fazerem devocional. Né? Então, esse é um aspecto importante da vida no lar. A gente estava falando sobre papéis, né? E essa liderança masculina, nesse sentido, é muito importante. E é interessante porque em muitos lares a mulher acaba assumindo um pouco essa liderança, né, na questão espiritual. Acho que existe hoje uma acomodação muito grande em relação aos homens nesse sentido. E quando a gente fala sobre isso, eu acho tão importante, porque é um chamado aos homens de assumirem a posição ao qual Deus os chamou. E no momento onde a gente está ouvindo tanto falar sobre empoderamento feminino, eu gosto de falar sobre o papel de liderança masculino quanto mulher, né? Porque isso não traz uma menor importância para o meu papel dentro da casa, né? Mas me coloca exatamente onde Deus planejou me colocar, né? E a gente está falando aqui sobre obediência, sobre encontrar felicidade em obediência a Deus. Então, não há lugar melhor para a gente estar que não no centro da vontade de Deus, né? Então, acho que entender esse conhecimento, como o Gabriel disse, né? Entender as regras, entender o manual de vida, que é a Bíblia, né? E poder vivenciá-lo, a gente é colher bênção, né, do Senhor, é colher da fidelidade do Senhor todos os dias da nossa vida. Então, quando a mulher ela entende o seu papel, se põe no seu papel, no sentido de respeitar o marido, e é massa, porque quando você pensa em submissão, você pensa aquela mulher assim, cabeça baixa, ombros caídos, né? Assim, ombros caídos, exatamente, assim, né? Aquela pobre coitada, sofrida, que não fala. Então, assim, eu sou empresária, né? Estou à frente de um negócio há 10 anos, tem 100 pessoas abaixo de mim hoje. Então, assim, eu acho que é massa isso, é uma oportunidade que Deus me dá de trazer esse contrassenso, né? De quebrar esse paradigma, esse preconceito, né? Esse conceito preconcebido desse tipo de mulher e trazer uma mulher que tem conhecimento, né? Eu tenho uma formação, eu sou mestre, estou à frente de uma empresa, né? Tenho conhecimento do mundo, mas entendo que o meu papel é de submissão na minha casa. E isso é uma bênção do Senhor na minha vida, né? Porque a gente já tem que lidar com tanta coisa na vida da gente quanto mulher, né? Então a gente ainda querer assumir o papel do homem não dá certo, né? A gente já se sente sobrecarregada, né? Com o que a gente tem, Então assim, querer assumir o papel dos homens, assim, é muito, muito pra gente. Então, deixa eles assumirem, né, essa liderança. Essa ideia também da liderança e submissão até com a facilidade desse papel. É como se fosse assim, o líder, ele está assumindo o papel que é mais difícil. Veja, existe uma dificuldade, de fato, na liderança, que o homem lida com essa dificuldade, né? Mas também existe uma dificuldade no papel da submissão que a mulher também tem que lidar com isso, né? E que mesmo assim, se Deus tivesse criado o oposto, decidido lá, né? Dar à mulher o papel de liderança e o homem de submissão, iam haver essas mesmas reclamações opostas, porque o coração do homem é insatisfeito. É verdade, Tati. Então, assim, cada um lida com aquilo que, de fato, é o seu papel, a sua dificuldade, aquilo que Deus quer trabalhar no coração de um e do outro. Tem uma amiga nossa que ela comentou, achei engraçado na hora. Ela falou em tom de brincadeira, mas também com um fundo de verdade. A gente foi perguntar alguma coisa a eles, alguma programação que a gente ia fazer. Ela disse, não, graças a Deus, depois que eu casei, as decisões difíceis ficam tudo com meu marido. Eu não tenho mais esse fardo. Aí eu ri assim, mas eu disse, isso é se você olhar, né, é uma bênção em certo sentido, você ter a tranquilidade de saber que casou com uma pessoa, né, que vai ter a capacidade de tomar decisões e que
as decisões recaem como um fardo também, porque querendo ou não, decisão é uma responsabilidade, Isso. traz consequências. Nesse caso dela, era uma brincadeira, uma decisão mais da gente ir Final para de um lugar ou semana, não ia, né? né? Alguma coisa assim. Mas é uma coisa que também muitas vezes é imposta uma visão negativa sobre não tomar uma decisão em relação às coisas, ou não assumir essa responsabilidade final, quando muitas vezes é até uma bênção, né? Quando a gente vira adulta, é quando a gente entende a bênção que é estar debaixo da autoridade dos pais, né? Claro que tem os privilégios de você tomar suas decisões, mas quando você está na casa dos pais, né? Você, não, cheguei aqui, você nem sabe como é que a cama tá pronta, como é que o almoço tá na mesa, né? Quem teve esse privilégio, né? Então, Sabe como é que o graça. sucrilho está lá na despensa? Exatamente, né? Como é que a conta de luz foi paga, como é que... Pai, a internet caiu. Você não tem que comprar produto de limpeza, né? Mas, então, ó, assim, é uma bênção, né? Tem algumas coisas que são até mais práticas do que isso. A gente precisava desse fundamento inicial e depois dessa atitude primária, porque se essa atitude da vida devocional, né? E talvez alguém esteja se perguntando assim, o que é vida devocional? É o seu momento de oração íntima, né? Se colocar de forma humilde e humilhada diante de Deus, porque você é um pecador. É você conversar com Ele de forma, né, como um paizinho mesmo, próximo. É você ler a palavra, deixar Deus falar o seu coração, aplicar, mastigando, sabe, ruminando. A ideia de meditação é essa, de ruminar, né? Ruminar o que a palavra de Deus está falando ali para transformar as suas decisões, atitudes, a sua mente naquele dia, né, naquele aspecto. E eu acho que isso só vem de forma continuada, ou seja, se você lê a Bíblia de forma continuada, isso não significa que você tem que começar em Gênesis, isso não significa que você tem que ler Gênesis, depois Êxodo e só depois chegar em Apocalipse. Mas significa que você tem que ler a ideia do livro específico, né? Ou seja, se você começou Efésios, vai em Efésios até o fim. Se você começou em Gálatas, vai em Gálatas até o fim. Depois você pode ir para Filipenses, depois você pode ir para Romanos, voltar para Coríntios, enfim. Mas terminar os livros e não abrir a Bíblia, deixa eu ver o que Deus está falando comigo aqui nesse dia, Horóscopo bíblico. Não é horóscopo bíblico, Não é a exatamente. caixinha de promessas, Então, né? Que então, era tão É o comum. biscoitinho da sorte. Não é biscoitinho da sorte. Então, vida devocional é uma vida séria, é uma vida de solidez, né? Se eu tivesse que comparar, seria assim, o Nutella é aquele versículozinho que você Caixinha de puxa. promessas. Nutella, né? Que é uma coisinha fácil, você não Sim. precisa mastigar, é fácil de digerir. Raiz, né? Que é aquilo que traz solidez, a macaxeira, a mandioca, a batata doce, que é aquilo que traz substância, né, mesmo para você ter um momento de leitura da palavra. Então, depois disso, eu acho que a gente pode ir para alguns passos mais práticos em relação à vida conjugal que pode abençoar seu lar, né? Eu acredito que a segunda atitude que um casal tem que ter é não ter privacidade, né? Se quer ter privacidade, não case. Se você casou, você é uma só carne. Como é que você vai guardar a senha do seu celular em relação à sua esposa? Virou até meme e é um meme que eu parei de rir há muito tempo, porque tem umas piadas de alguns humoristas conhecidos em relação ao casamento que não são boas, gente, não são boas. Eu parei de seguir, eu parei de rir, soa engraçado, porque é um padrão cômico, né, da vida familiar. Mas, de forma geral, a ideia de casem é ótimo, de forma contrária, né? Sarcástica. De forma sarcástica, é um padrão satânico, gente. Então, assim, você colocar a ideia de que sua esposa... Me pede celular, amor, pede pra ver meu celular. Deixa eu ver aqui teu celular. Não, fala de boa assim. Deixa eu ver teu celular aqui. Tá bom. Deixa eu ver teu celular aqui, amor. Sabe? Eu fico com medo. E aí você pega, simplesmente toma o celular agora. Deixa eu ver teu celular aqui, deixa eu ver uma coisa. E eu ficar. E a câmera focar em mim, assim. Sabe aquelas piadinhas? Tipo, aí começa a cair aquelas A folhas casa caiu, secas. né? A ideia da Folhas casa secas. caiu. Já vai dar pra fazer um mesmo. corte aqui com vocês, né? Se quiser, a gente acrescenta na edição. Acabou a vida, né? Acabou a vida do sujeito. Pô, que merda que tu tá fazendo? Desculpa. A gente tava num tom tão polido, gente. Porque quando eu fico perto de Matheus é um gentleman. Quando eu fico perto de Matheus, quando a gente saísse do podcast, eu ia dizer isso. O clima aqui é tão cordial, é tão... É porque Matheus faz isso, gente. A casa dele deve ser assim. Mas eu vou rasgar o verbo. Ele chega rio aqui. Eu vou rasgar o verbo. Que merda tu tá fazendo no celular, velho? Que merda tu tá fazendo no celular? Que tu tá escondendo o quê, pô? Então não tem que ter privacidade, sabe? Privacidade não é um padrão. As senhas têm que ser compartilhadas, não tem que haver segredo. Né? O rosto de Andressa desbloqueia meu celular. A senha é a mesma pra gente. Então não tem que ter segredo. Isso significa que ela fica olhando, qual foi a última vez que tu viu meu celular? Nem lembra, não tem que ficar vendo, não é uma questão. Mas a ideia dela poder ver não traz um certo conforto, uma confiança. Você pode ver qualquer hora, meu amor. Não traz confiança, pô. Que tipo de casamento subsiste com isso? Né? Então, assim, essa ideia de rir de piadinha torpe não faz sentido. Conversação torpe. E uma outra atitude muito importante é possuir planos em conjunto, né, amor? Eu acho que nisso tu sabe falar bem, porque
Se tem uma coisa que a gente tem e precisa ter, são planos conjuntos. Existem planos individuais? Existem planos individuais. Um deve fomentar o plano individual do outro, desde que convija para o bem da família? Claro que deve, né? E aí uma avaliação própria em relação a se o meu plano está convergindo para o bem da minha família, mesmo sendo individual em relação à minha vida profissional, algo do tipo, é uma coisa que eu preciso ter. Mas minha esposa vai me auxiliar nisso muitas vezes. Eu vou auxiliar minha esposa, esse plano está fugindo um pouquinho daquele nosso plano global de família. Então vocês têm que ter uma visão. Quando não tem visão, o povo perece, não é assim? Visão, a ideia não é de simplesmente uma visão espiritual, da ideia, uma revelação espiritual. Não é só isso. Visão é literalmente ter uma direção. Para onde a nossa família está indo? Onde nós queremos estar nos próximos 5 anos? Como é que a gente vai crescer e chegar nesse patamar? Ter esse planejamento junto é importante. E para isso o casal precisa ter tempo de conversar, né? Às vezes a gente vive numa rotina tão intensa e a gente chega em casa e ainda tem que dar conta de fazer o jantar, e esquenta lá, coloca o menino para dormir. E aí quando a gente acaba, a gente coloca, deita e desmaia. Né? E aí é bem isso. Então, assim, acho que a gente precisa encontrar na nossa rotina espaço para conversar. Acho que a gente estava até conversando com um casal sobre essa questão, assim, de, por exemplo, de sair junto. Aí eles estavam dizendo assim, meu Deus, eu não lembro a última vez que a gente saiu junto, porque a gente tá sempre com os meninos colados e não tem ninguém para ficar com os meninos. Então a gente não tem tempo para ficar junto. Então a gente vive muito nessa área de pai e mãe. E a gente precisa ter esse momento de a gente tentar se organizar e deixar 2 com amigo, 2 com avô. Sim, tem que dar um jeito para isso. Tem que dar um jeito para tanta coisa, né? Exatamente. A gente arruma para pagar conta, para fazer nossos interesses, né? Pois é, para estar junto, para namorar, para ser marido e mulher só ali, né? Sem estar preocupando com o menino que tá colocando ele na tomada. Os outros 2 estão se estapeando. Né? Então tem esse... verdade. A gente tem uma coisa que a gente gosta de fazer, por exemplo, quando a gente desce a gente mora em Aldeia, pessoal, uma coisa um pouquinho mais distante de onde a gente tá gravando o podcast agora, né? Que é em Boa Viagem, para quem conhece um pouquinho o Recife vai entender isso. Quando a gente vê no carro, Andressa, quantas decisões... A Andressa até... no elevador disse assim, hoje eu tô uma metralhadora, né? Aí eu tava um bocado assim, pendente com ele. Aí eu disse assim, ó, isso aqui, posso marcar quando? Não, diz aí, quando é que eu posso marcar? Eu quero colocar na agenda. 40 minutos. Isso é bom, velho. Pega o carro e vai dirigir com a esposa, vai. Marido e mulher sozinhos no carro é um ótimo momento pra não é? É ótimo. decidir coisa. E depois, sei lá, vai almoçar em algum lugar, leva tua esposa pra almoçar. Pô, quando era tua namorada, tu não levava pra almoçar, miserável? Por que tu não tá levando agora? Por que nunca mais saiu pra almoçar? Não tenho tempo. Tempo todo mundo tem 24 horas. Como é que você organizava seu tempo quando namorava? Porque quando namorava não tinha filho. Era prioridade você sair com ela, porque você queria estar com ela. Então tem que virar isso, sabe assim? E esses planos envolvem viagens, envolvem educação dos filhos, envolvem trabalhar um pouco mais. Sim. Vamos fazer um ano mais hard work, vamos trabalhar um pouquinho mais? Sei lá, eu quero engravidar depois, ou então não. A gente engravidou, mas eu quero trabalhar um pouquinho mais, porque eu quero dar uma condição um pouquinho melhor. Ou vamos fazer isso 1 ano e depois a gente vai chegar em outro patamar, em outro pareto. E aí você vai pensando nisso junto, né? Desde que convija para a glória de Deus. Amém. Uma das coisas bem importantes também é entender que nós somos pecadores, né? E ter um olhar de misericórdia em relação ao nosso cônjuge. E estar sempre pedindo que Deus nos capacite em relação ao perdão, né? Sim. A gente, infelizmente, no nosso lar, a gente é mais polido com as pessoas de fora, mas no nosso lar a gente acaba meio que deixando, né, o nosso pecado muitas vezes nos liderar em termos de fala e a gente acaba magoando o outro. Então, ter esse comportamento pronto para o perdão. E só trazendo um ponto, a partir do momento que a gente vive um casamento de acordo com a Bíblia, que a gente está se perdoando e está pronto a perdoar, a gente está ensinando as nossas filhas a viverem dessa forma, né, e a fazerem isso, né, através do nosso exemplo. Isso, e não apenas estar disposto a perdoar, né? Porque se você não está disposto a perdoar, você está fazendo uma sentença de morte infernal mesmo. Porque Deus diz assim, se você não perdoar aos outros as vossas ofensas, o vosso Pai Celeste não perdoará as vossas, né? As suas ofensas. Nós somos infinitamente mais devedores a Deus do que qualquer outra pessoa que deva, né, a gente. Então a gente precisa estar disposto a perdoar 70 vezes 7 também, nosso cônjuge. Mas especialmente a gente pensar, talvez a quinta atitude aqui, associada a exercer perdão, ou a estar disposto a perdoar, e a palavra de Deus diz que Deus é um Deus que se alegra em perdoar, e a gente precisa também refletir o caráter de Deus nisso, nos alegrar em perdoar e não perdoar assim, tá bom, perdoa você, mas... Não, é se alegrar em perdoar. Mas a quinta atitude, né, associada com essa quarta, está totalmente associada a você buscar arrependimento. Uma coisa que eu vejo poucos cônjuges fazendo, né? O orgulho parece que toma conta da parada toda. E uma atitude que vai governar a sua casa é o orgulho ou a humildade. A soberba ou a honra. Né? Então, assim, a soberba traz ruína, a humildade traz honra. O que é que você vai permitir que governe o seu lar? Então, se você vai permitir que governe a sua relação e governe o seu lar,
A desonra, a soberba, o orgulho, velho, você está plantando e depois você não vai reclamar da colheita. Né? Então, a ideia de plantar humildade é você reconhecer que você é o principal dos pecadores, que você casou com outra pecadora, né? Mas você é o principal deles. E se ela te ofendeu de alguma forma, porque isso vai acontecer, você deve exercer o perdão, claramente, mas ao mesmo tempo, se você ofendeu, você deve ser o primeiro a buscar o arrependimento. Deus, me ajuda, porque eu não estou nem entendendo. Mas ela se ofendeu. Me ajuda a me arrepender. E depois você tem aquela batalha ali, no Val de Jaboque, quase, né? Aquela batalha, né, com Deus, você ir até a pessoa e pedir perdão. A pior coisa é você estar casado com uma pessoa, entenda que a pior coisa não significa que isso é um direito para você se divorciar, mas a pior coisa é você estar casado com uma pessoa que não se arrepende. Pessoa que não assume erros, meu amor, me perdoe. Sabe uma coisa terrível? É que você vai causar discussões na frente dos seus filhos, isso vai acontecer inevitavelmente. Mesmo que você tente ser o mais polido possível, vai acontecer. E às vezes você até se resolveu no quarto. Mas você esqueceu que na frente do seu filho, você não foi lá e disse assim, filho, lembra ontem que o papai fez isso com a mamãe? Então, o papai se resolveu com a mamãe e pediu perdão para ela, mas eu queria pedir perdão para você também, porque eu não fui exemplo. Isso é extremamente importante. Exatamente, Tati. Porque a gente precisa se arrepender também na frente dos nossos filhos. Né? Não apenas para com eles, porque eu vou falar com meu filho, preciso pedir perdão a ele também. Mas eu preciso pedir perdão a ele, porque de repente eu não fui cordial com a minha esposa como deveria ser, como Cristo. A quinta atitude é buscar o arrependimento. A sexta, né, de 10 aqui, a gente vai passar rapidinho, é conversar abertamente sobre dinheiro. Tem a ver com a terceira, né, sobre planejamento. A transparência também. Mas tem transparência sobre dinheiro. O dinheiro é do casal. O dinheiro é do casal. Se o marido trabalha e ganha mais, o que geralmente é o que acontece, trabalha fora, não tem nada, nenhuma indignidade a esposa simplesmente cuidar do lar. Eu sei que muitos trabalham fora, mas imagina aquelas que cuidam do lar. O dinheiro que ele está ganhando fora, ele só ganha fora porque tem alguém cuidando dos filhos muito bem aqui dentro, porque eles alinharam isso. Então, eu acho meio ridículo a mulher ficar pedindo para o marido fazer alguma coisa assim, como se o dinheiro não fosse dela. Meu amor, tu tem 20 reais para eu poder fazer não sei o quê, para eu ir fazer minha unha, Você não tem que pedir, você tem que alinhar junto com o seu... Claro, pelo amor de Deus, não vai... Mostra o podcast para ele primeiro. Senta aqui, meu amor. Vamos chegar no minuto 50 e aí a gente vai fazer isso. Mas, enfim... É vocês conversarem, porque o dinheiro é seu também. Isso não significa que você vai gastar de forma irresponsável. Mas o ideal era vocês terem um contato próximo com o dinheiro, olharem o orçamento de vocês, traçarem o planejamento familiar, mas é inevitável, mesmo que a conta seja estreitinha, talvez escassa, é vocês terem uma renda, né, disponível para ambos gastarem com coisas assim. A esposa quer ir para um salão de beleza, ela quer passear no shopping de alguma forma, ela vai ter aqui 300 reais por mês. E eu vou ter 300 reais por mês. Não é que eu vou ter mais. Aí eu tenho 500 reais porque o dinheiro é meu. Ela tem 300. Não, igualzinho, faz lá a separação igual. Eu vou gastar 300 reais. Se eu quiser comprar uma blusa pra mim, uma camisa, se eu quiser comprar um chuteiro pra jogar uma bola, vai ser 300 reais por mês. Minha esposa também vai ter 300 reais por mês dela. Significa que a gente vai gastar os 300 todo mês? Não. Se eu tô gastando um pouquinho mais, eu preciso voltar. Olhar para o orçamento semanalmente e dizer assim, ó, eu gastei um pouquinho mais, foi mal, perdão, vamos voltar pro foco. Porque senão a gente entra no cheque especial. Até lembrei uma outra dica, assim, né, que a gente até comenta, é estabelecer aquele valor, né, de alçada. O valor de alçada, né, que, ó, até tanto, a gente não precisa ficar necessariamente combinando, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, né, mas assim, olha, acima de tanto, independente se é o homem, se é a mulher, a gente sentar e acordar, ó, vamos comprar isso agora, vamos comprar como é que vai ser, né, então assim, isso é uma outra dica prática que acaba que ajuda também no dia a dia, né? Isso tem a ver com a renda, né? Então, se a renda de vocês comporta uma decisão de R$1.000 sem consultar um ao outro, aí é uma coisa. Mas geralmente, por exemplo, você vai alinhar. A partir de 1.000, vamos conversar. Aí a pessoa fica, 999. Eu até brinquei no casal. Não vale dividir em várias. A preparação pro casamento, ele disse, não vale, o limite é 100, passar 99 em 10 meses, né? Boa. Sétima atitude, né, importantíssima. Investir conjuntamente em conhecimento. Sobre casamento, sobre família, sobre Bíblia. Isso envolve você investir em congresso, curso, palestra, né, encontro de casais, jantares, acampamentos. Zoe Talk, assistir vídeo do YouTube, né, escutar podcast, como Zoe Talk, né, enfim, Talk, né. Meu inglês é Arábia Saudita, pessoal. Eu já fiz essa piada aqui, mas é isso mesmo. E a ideia é você investir tempo, investir energia, os dois juntos. Sim. Se você é o cara que lê, consome, tô lendo lá, Família Gato para Fé, de Voo de Balco, tô lendo lá, Pastores da Família, tô lendo lá, e minha esposa não lê nada, porque ela não gosta de ler, tenta flexibilizar isso, pensa, tem audiobook no YouTube. Tem audiobook por aí. Meu amor, ouve isso aqui. Não tenho paciência não. Conversa, por que ela não tá com paciência? Porque ela não tá querendo crescer e estudar. É sua responsabilidade de conversar com ela, alinhar isso. Meu amor, Deus nos chamou para crescer.
para crescer em conhecimento dele. Você precisa arrumar um jeito. Se você vai assistir vídeos, se você vai assistir palestras, se você vai ler, se você vai... Eu gosto de fazer tudo misturado. Mas enfim, qual é o melhor para você? O melhor para você é escutar? Então eu vou separar alguns audiobooks para você ir. E assim vocês vão crescer juntos. Oitavo, esse aqui eu gosto bastante. Porque a gente poderia fazer um oitavo só sobre isso, mas não sei se caberia tanto, né? Já que... Já fica pro próximo aí. A gente marca aí o próximo, cara. Mas casais saudáveis, casais prósperos, casais abundantes, casais que têm um brilho diferente, eles fazem sexo com regularidade e com qualidade. Fazer sexo é um mandamento, é uma ordenança. Pensa numa ordenança maravilhosa. É uma ordenança. Eu digo que eu sou um alegre prisioneiro da minha esposa. Porque a palavra de Deus diz que lá em 1 Coríntios 7, que o meu corpo agora pertence à minha esposa, da minha esposa pertence a mim. Significa que eu vou usar de uma forma indevida? Não. Mas significa que nós vamos ter livre acesso. Sim. E é o ápice da intimidade entre dois seres humanos. Por isso que é na coabitação, né, no ato sexual, que você se torna a sua carne. Uhum. Depois do casamento, o ato sexual. E a ideia de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço não funciona dentro do casamento, porque ocupam sim. Se tornam uma só carne é exatamente isso. Por isso que a ideia de coabitar, de habitar junto, é o que vai acontecer conosco nos céus, na glória. É um preâmbulo disso. Então, quando eu vislumbro a glória com Cristo no céu, eu vislumbro exatamente isso. Não é uma visão pervertida ou sexual, mas sem uma conotação pejorativa do sexo, é exatamente isso. Ele vai tabernacular conosco. Eu consigo tabernacular com a minha esposa quando eu estou no ato sexual. Quando eu e entender que o ato sexual, né, que o sexo glorifica a Deus, adora a Deus. O sexo no lugar certo é um instrumento de Deus para a transformação da sociedade. Só que Satanás ele quer colocar o sexo no lugar errado o tempo inteiro. Uhum. E ele quer, no lugar certo, dizer que isso não acontece. Uhum. Ele quer dizer, no casamento você não vai ver sexo não, meu filho. Não é? São as piadinhas que rolam por aí. Uhum. Não é assim, não tem que ser assim, né? E claro que isso vai envolver uma disposição física, vai envolver uma disposição mental. No lugar certo, na hora certa, na forma certa. Na forma certa. Vai envolver, acho que o primeiro princípio aqui, para o sexo acontecer bem, né, e com frequência, é você buscar a satisfação do outro primeiro. Busca a satisfação do outro primeiro. Gabriel, você não conhece minha esposa, não. Gabriel, você não conhece meu marido. Ele busca a satisfação dele, busca a satisfação dela. Eu acho que essa é a regra matra mater, né? Eu acho que é essa palavra do casamento e da vida sexual. Acho que a gente acabou falando muito, né, sobre essa questão da entender os papéis e viver esses papéis dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Ela impacta diretamente na vida o dia a dia da família, a rotina e a vida dos filhos. E o último, acho que Andressa pode falar um pouquinho. Desejar ter muitos filhos, né, e pensar também na possibilidade de adoção. Existe hoje essa visão restrita em relação aos filhos, né? Muitas pessoas têm 1, 2 filhos. E não é isso. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente entende o que é que a Bíblia fala, o que é que Deus nos fala sobre filhos, né? Nos traz para uma outra perspectiva de vida. Porque lá em Gênesis, né? Deus, quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, crescei e multiplicai-vos, né? As mulheres no Antigo Testamento era tão claro, né? Como filhos era um sinal de honra, era um sinal de bênção de Deus na vida delas, né? De riqueza. Exatamente. Quando elas não tinham filhos, elas ficavam ali tristes, né? E quanto mais filhos elas tinham, mais assim, cheias de si, né? Mais felizes e gratas elas ficavam por aquela bênção. Então, eu acho que a gente, enquanto cristão, a gente precisa resgatar esse entendimento em relação aos filhos, né? Entendendo que tem muita gente assim, mas eu não tenho situação, como é que é a condição financeira, a escola é muito caro, né? Como é que a gente vai pagar e tal. E a gente entende que Deus é um Deus de provisão, é um Deus fiel, né? Ele nos chama a obedecer e descansar nele em todas as coisas, né? Então a gente precisa, então acho que nesse ponto é um ponto também de obediência, né? De a gente poder ter filhos entendendo não como peso, não como sacrifício, mas como bênção e herança do Senhor, que é o que eles são e que é que Deus nos ensina que eles são. Obviamente não vai dar tempo para a gente discutir esse assunto tão vastamente. A gente não está partindo do pressuposto que você vai ser irresponsável e ter 10 filhos e botar no mundo e não ter o cuidado de formar o coração de cada um deles para Cristo, né? Isso. E de que você não vai ser responsável ao ponto de buscar prover, né, um padrão não é digno. Só procriar, né? É criar. É verdade, né? Então a ideia que a Andressa está trazendo aqui não é a ideia de que você vai ser irresponsável, mas que você vai ter fé nisso. É a primeira parte de um tema bem longo, né? São bem Era isso que eu ia dizer. Isso dá um podcast só dele, só sobre isso. Então, assim, a ideia aqui é fomentar o resgate daquilo que as Escrituras dizem, que filhos são bênçãos.
E ao mesmo tempo dizer, você tem fé para tantas coisas na sua vida? Por que você não tem fé em relação a ter filhos? Porque se de repente seus olhos não estão olhando para aquilo que Deus disse ser belo como belo. E você de repente está desvirtuando isso, dizendo assim, meu trabalho não é tão bom. Se Deus diz que é bom, é bom. Então, acho que a ideia aqui é a gente pelo menos jogar a semente de que você deve olhar como bênção, como algo bom, como algo belo o ter filhos. Quantos você puder ter. É o que eu converso um pouco com algumas mulheres ou casais também na igreja, que eu vejo, né, que a gente... Existe, de fato, ainda muito essa influência, né, hoje em dia, de todos esses pensamentos. E aí, sempre surge aquelas perguntas, né, mas como é? Tem que ter quantos também? Veja, a Bíblia não estabelece uma meta, né, não é que acima de 4 significa que você tem fé, menos de 4 você não tem. A questão não é nem o número em si, né, mas eu acho que é você sondar o seu coração e entender os motivos que estão por trás daquele não querer. Exatamente. A motivação é importante para Deus. Você não quer por quê? Né? O que é que está por trás? É medo, é falta de fé, é insegurança, é materialismo, é porque vai sair do conforto. O que é que realmente está por trás disso, né? Perfeito. E se você pensar, uma das mulheres mais notáveis de toda a Bíblia, inclusive é citada em Hebreus, né? Como referência, acho que é Hebreus, Matheus, me ajuda. Sara. Sim. Né? Hebreus que fala sobre ela... Ou é 1 Pedro, perdão, acho que é 1 Pedro que fala sobre ela ser o padrão, né, que ela chamou Abraão de Senhor. Sim, é. Né? Então, assim, 1 Pedro. 1 Pedro. Então a ideia de Sara é que ela teve um filho só. Ela não teve 10 filhos. Sim. Ela teve um filho só. Mas com certeza, se ela pudesse ter mais, ela teria. Então a ideia de poder não é sobre condições financeiras, gente, por favor, como a Andressa disse. Quem vive de condição financeira não toma decisões certas. Primeiro você toma decisão, depois você ora pela condição e Deus provê. Amém. A gente tem outro podcast já, então, né? Na verdade, tem alguns, né? Tem alguns, então, na verdade, né? Já vou anotar aqui pra gente já fazer os próximos. Foi um prazer mesmo, Matheus. Obrigado pelo espaço. Obrigado mesmo. A gente que agradece, a gente, pelo privilégio. Uma alegria mesmo. Eu tenho certeza que além de ser pra gente edificante, né? Vai abençoar outras pessoas também, né? Que estão aqui acompanhando, que vão acompanhar. Então, que frutifique essa palavra, que abençoe, que fortaleça os casamentos e abençoe as famílias por consequência, né? Eu posso ser delicado e fazer um jabá aqui rápido? Pode. Se você quiser seguir a Andressa, né? Sim. Você vai aprender bastante sobre criação de filhos, né? Sobre família e também casamento. Ela publica conteúdos diários no Instagram dela. E como é que eles fazem para te achar, amor? Andressa, 2 S, Ecoprime, 2 Cs, tudo junto. Andressa Ecoprime com 2 Cs, né? Tudo junto. E também, se você quiser seguir o meu canal do YouTube, Casamento Abundante, eu acho que é o único que tem assim com esse nome. Casamento Abundante, toda terça-feira eu publico conteúdo sobre casamento. Boa, toda terça, né? Toda terça. E também no meu Instagram, GabrielCBO, @GabrielCBO, tá bom? Ótimo, Bênção, gente. Foi uma alegria ter vocês aqui, viu? A gente que gostaria de orar pra gente encerrar, né? Pedir pra Tati fazer essa oração. Amém. Senhor amado, muito obrigado, Pai, por esse momento aqui que a gente pode ter de comunhão, de compartilhar, de crescimento, ó Pai, na Tua palavra, naquilo que é a Tua instrução para o nosso coração. Te agradeço pela vida de Gabriel e Andressa que se dispuseram, ó Pai, a estar aqui conosco, né, compartilhando um pouquinho também das suas experiências de vida, daquilo que o Senhor tem tratado em seus corações. Obrigada, porque nós somos testemunhas de que o Senhor tem nos sustentado até aqui, as nossas famílias, os nossos negócios, nossos sonhos, e que tudo o que acontece em nossa vida, que permaneça ocorrendo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu intercedo por aquelas vidas que vão estar também ouvindo, vendo esse podcast, que essas vidas possam estar sendo abençoadas, possam estar sendo acrescentadas com a Tua palavra, Senhor, e que isso gere muitos frutos positivos para o Teu reino e para essas famílias, ó Pai. Intercedo também pela vida deles, por essas famílias que estão nos ouvindo, em qualquer momento que elas escutem, que a Tua bênção venha estar recaindo sobre a vida delas também, Senhor. Amém. Esse é o desejo do nosso coração, é o nosso pedido que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe vocês. Você que ainda está nos acompanhando aí, se inscreve no canal, pode seguir a gente também nas nossas redes sociais, Oi Christian School. E como a gente sempre encerra, pedindo que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre todos nós aqui e sobre você também que nos acompanha aí de casa. Que Deus
te abençoe. Até o próximo Zoe Talk. Amém. Amém. Amém.